Você é daqueles que gosta de acompanhar aviões em aplicativos de rastreio? Se você faz isso, provavelmente você já deve ter visto algumas vezes um avião ali que girou muitas vezes no mesmo lugar, foi para cá, volta para lá, fez uma rota completamente maluca. O que esse avião faz? Hoje eu estou aqui no Rio de Janeiro, no aeroporto Santos Dumont, na área militar, onde é o GEIV, que é esse avião aqui atrás de mim, e é isso que você vai entender nesse vídeo. O que esse avião do aplicativo de rastreio fica fazendo tanta volta? Muitas vezes pode ser um avião deles aqui do GEIV. Você vai entender o tamanho da importância que esse avião tem na aviação. Pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do Aero por Trás da Aviação. Hoje eu estou aqui no Rio de Janeiro, no GEIV, que é uma área da Força Aérea, aqui onde é o DCEA, que é o Grupo Especial de Inspeção em Voo. E eles têm esses aviões aqui, no caso esse Legacy 500, também tem o Hawker 800, são 8 aviões no total. Agora, para que serve o GEIV? O que eles fazem? Se você acompanha ali aplicativos de rastreio de avião, você deve ter visto, como eu falei, um monte de voltinha ali, umas rotas malucas, e essas rotas muitas vezes são feitas por esses aviões. E eles têm uma importância muito grande na aviação, porque tudo quanto é auxílio à navegação, para voo por instrumento, voo visual, na aproximação visual, rádios utilizados entre pilotos e controladores de voo, obstáculos em volta de aeroportos, viabilidade de aproximação, tudo isso passa pelo GEIV. Então esses caras aqui são os inspetores desse tipo de sistema para liberar, para homologar todos os sistemas de auxílio à navegação e muitas outras coisas envolvidas aí na aviação. Então para isso a Força Aérea Brasileira conta com esses aviões e no vídeo de hoje eu vou entrar nesse avião e mostrar na prática como é que é o trabalho do GEIV. O interessante do voo do GEIV é como é que ele é feito, né? Um voo baixo, abaixo dos mínimos, em situações que a gente nunca teria a oportunidade de ver num voo comum, numa operação civil, justamente porque ele faz essa verificação nos limites, né? Para definir quais são esses limites que os aviões podem voar. Então a gente vai voar bem baixinho, ali perto do aeroporto do Galeão. Vamos lá ver. Antes de embarcar no voo, eu só quero agradecer a nossa parceira de longa data, a Azul Linhas Aéreas, que nos trouxe até aqui o Santos Dumont para poder fazer essa matéria aqui com a Força Aérea. Então a Azul sempre parceira, sempre ajudando o Aero por Trás da Aviação com pautas e também viabilizando pautas incríveis como essa aqui junto à Força Aérea. Estou embarcado no Legacy 500, que é um dos aviões da frota do GEIV. O avião ele é a plataforma para transportar os equipamentos necessários para esse trabalho do GEIV. Quais são esses equipamentos? A gente tem esses computadores aqui dentro, esses consoles e um monte de sensores, um monte de antenas do lado de fora do avião. Basicamente, eles utilizam esse avião para checar a precisão dos auxílios à navegação de todos os aviões que vão voar. Vão fazer um voo por instrumento, precisam utilizar auxílios de navegação em solo, que eu já mostrei antenas dessa do VOR, por exemplo, tem vídeo mostrando o VOR de perto, mostrando também a antena de ILS lá no aeroporto de Guarulhos e também a parte de voos que utilizam auxílio de navegação satelital, ou seja, GPS. Esses equipamentos aqui fazem essa análise para ver se o sinal que está sendo emitido por aquelas antenas ou se o caminho que está sendo determinado ali pelo GPS nos pontos corretos, eles estão na posição certa. Para que isso serve? Muito simples. Um avião que vai utilizar uma antena de ILS, por exemplo, para fazer uma aproximação para pouso num aeroporto, aquela antena ela tem que estar precisa para o avião estar na rampa certa e no eixo certo em relação à pista. Então, existe esse trabalho da Força Aérea, que é o GEIV, justamente para inspecionar essas antenas, esses auxílios à navegação e dar certeza que eles estão dentro do parâmetro correto para que o avião confie
e pouse com precisão e acerte a pista. É importante ressaltar o seguinte, o JAVE não faz inspeção só em auxílios à navegação por instrumento, mas também visual. Existem umas luzes na lateral das pistas de alguns aeroportos, que são luzes para indicar a rampa ideal de descida daquele avião. Já falei isso em outro vídeo. São dois tipos, a VASI e a PAPI. Então o JAVE faz esse tipo de aproximação para ver se a iluminação que está vindo ali desse sistema está correta, a rampa ideal. A missão de hoje aqui do JAVE é trabalhar com o ILS da cabeceira 28 do aeroporto de Galeão, no Rio de Janeiro. Então a gente decolou de Santos Dumont, Galeão é pertinho. Eu estou agora com o suboficial Portugal, que é o OSIV aqui do voo. OSIV quer dizer Operador do Sistema de Inspeção em Voo. Ele que comanda esse equipamento aqui. O que exatamente você vê aqui nessa aproximação? Nesse momento aqui a gente está analisando todos os sinais emitidos pelo ILS, então a gente checa todos os sinais eletrônicos emitidos, a identificação do auxílio, do lote, do glide e todos os equipamentos envolvidos, inclusive os marcadores também quando eles existem junto associados ao equipamento. Então a gente checa as modulações, checa o ângulo da rampa. Traduzindo o que eles estão fazendo aqui, existe um manual do DCEA que diz quais são os parâmetros que os sinais de rádio precisam trabalhar. Você tem o limite máximo e o limite mínimo. E agora, esse avião aqui, o avião do JAVE, com esses equipamentos, com o Portugal operando aqui, ele vê se o sinal está mostrando exatamente a rampa na altura certa, se ele está mostrando o eixo de aproximação na posição certa, se não está nem muito para um lado nem muito para o outro. Então essa análise é feita na prática, pegando o avião voando e operando ali. O interessante é o seguinte, lá no solo, no aeroporto, tem a equipe também deles, ou a equipe de manutenção do aeroporto. No caso de um aeroporto grande como o Galeão, tem a equipe de manutenção do aeroporto, e eles se conversam. Justamente ele está em comunicação com os pilotos, está em comunicação com o pessoal de solo, porque se ele identificar aqui alguma imprecisão, alguma coisa fora dos parâmetros mínimos determinados no manual do DCEA, ele vai passar essa informação para a equipe de solo, e a equipe de solo vai fazer o ajuste ali daquela antena até chegar na precisão que ele precisa aqui no computador. No caso da aproximação, que é o que a gente está fazendo agora no Galeão, a gente fez a primeira passagem como se estivesse indo para pouso. Agora a gente vai fazer a segunda passagem, que ela é perpendicular à pista. Então a primeira a gente aproximou normal, né? A segunda agora a gente vai passar nesse sentido da pista. E depois vai ter uma outra terceira passagem também. Aqui na cabine de comando, os dois pilotos têm o Capitão Vilela e a Major Camila. Eles são responsáveis pela condução do voo na questão aeronáutica, na questão de voo mesmo e não na parte de equipamentos de medição de precisão. E eles vão seguir o que foi determinado no briefing e o que é conduzido pelo piloto inspetor que vai sentado aqui onde eu estou. Mas claro, eles também sabem de toda a parte técnica que envolve aqui o voo do JAVE, não é só a pilotagem do avião. A função deles a bordo é conduzir, pilotar o avião, mas eles têm todo esse conhecimento porque é um trabalho todo integrado. Então aqui a gente já efetuou uma segunda passagem perpendicular ao eixo da pista. Isso não é feito exatamente em cima da pista, isso é feito na área de aproximação, porque o objetivo é medir justamente esse ângulo que eu falei, né? Então a gente tem a pista, vamos supor, nesse sentido que a gente está olhando, tem um ângulo de aproximação que o piloto ele precisa saber qual que é a precisão que esse ângulo faz, a funila, vamos chamar assim, até trazer esse avião para a pista. Então esse ângulo, essa distância aqui, ela é medida nessas passagens que eles acabaram de fazer perpendicular à pista. Todos os padrões que são definidos na precisão dos auxílios da navegação, VOR, ILS, os sistemas por GPS, vem daquele manual que eu falei, né, do DCEA, mas isso segue padrões internacionais, né? Padrões da ICAO, que é a Organização Internacional de Aviação Civil,
também do FAA, que é o órgão regulador dos Estados Unidos. Afinal de contas, a aviação é internacional. Não dá para a gente fazer uma coisa aqui e outros países inventarem outras coisas, porque o Brasil recebe, faz parte da ICAO e recebe aviões de todos os países aí. Dentro do avião tem uma tripulação mínima de 4 pessoas. Então o que eu mostrei lá na frente, né? A comandante do voo, que é a Major Camila, o piloto inspetor, que é o Capitão Vilela. Ali atrás também tem o operador ali do equipamento, que é o suboficial Portugal, e também tem o mecânico Salles, ele é um mecânico de voo. A gente vai lembrar dos engenheiros de voo dos aviões mais antigos. Nossa, mas esse avião é tão moderno, é um Legacy 500, precisa de um engenheiro de voo? Isso é uma operação militar, é diferente da operação civil. Esse avião, o Legacy 500, não tem a necessidade de um engenheiro de voo numa operação civil comum, mas como essa é uma operação militar, já até mostrei isso em outras aeronaves militares, tem esse tripulante também que é necessário para acompanhar as operações do avião. E aqui no caso a gente também tem o segundo sargento Augusto, que ele está em instrução. Então o suboficial Portugal está dando instrução para o segundo sargento Augusto. O que vai ser feito na missão, quem define é o planejamento e a necessidade daquele determinado voo. Então, no caso de hoje, a gente tem uma série de funções aqui que esse voo precisa cumprir para aferição dos equipamentos. A aferição é você ajustar aí a precisão, a frequência dos equipamentos. Então, no caso, tem interferência de frequência, checar se tem alguma interferência atrapalhando o ILS. Enfim, tem várias etapas aqui e dependendo do número de coisas que precisam ser feitas naquele voo, vão definir quantas passagens precisam ser feitas. Como esse voo foi feito só a precisão de ILS, né, a aferição do ILS do aeroporto Galeão, a gente ficou aqui sobre o Galeão, na área de espera. Mas se for no auxílio à navegação, como o VOR, qualquer outra coisa desse tipo, aí vai ser feito em cima daquela antena. Quanto tempo isso dura? Vai depender de quantas aferições serão feitas, quantas antenas, o que de ajuste vai ser feito. Então tudo isso depende voo a voo. Eles também fazem toda a parte de aferição de equipamentos que foram instalados agora. Então tem uma antena nova, o GAVE vai lá para aferir aquela antena e ver se ela está dentro dos parâmetros. Esses equipamentos aqui estão conectados a sensores, a radares e várias coisas no avião que recebem os sinais necessários dos equipamentos de auxílio à navegação que eles precisam fazer a aferição, o ajuste necessário. Esse equipamento aqui, como o suboficial Portugal mostrou antes, ele mostra com muita precisão qual que é o sinal de rádio. Então, são poucos centímetros de precisão. Um sistema de navegação do avião mesmo, ele é preciso, evidentemente, para fazer a operação que precisa, mas esse aqui é muito mais preciso porque ele precisa desse grau de precisão, porque é o que faz a aferição, é o que faz o ajuste para colocar na posição certa para o avião poder utilizar. Um outro trabalho que o GAVE faz é com o rádio de comunicação de pilotos e controles de tráfego aéreo. Então, se tem alguma interferência, uma rádio pirata atrapalhando, alguma coisa nesse sentido, eles conseguem identificar essa interferência e reportar que está tendo alguma interferência. Um outro trabalho muito importante que é feito pelo GAVE é ver se esse tipo de informação está correta. Isso aqui é uma carta aeronáutica, no caso uma carta de aproximação, uma IAC, que é Instrument Approach Chart, né, a carta de aproximação por instrumento. Existem outras cartas também de saída de um aeroporto, cartas de navegação, enfim. Esse tipo de informação aqui, essa carta, ela é confeccionada pelo Instituto de Cartografia da Aeronáutica. Só que o Instituto de Cartografia da Aeronáutica não voa, eles confeccionam a carta. E aí é função do GAVE certificar que isso que foi desenvolvido está de acordo, é navegável, dá para operar daquela forma. Uma carta aeronáutica não é feita e já distribuída para todos os operadores e vai usando aí de qualquer jeito. Não, o GAVE entra em ação antes para ter certeza que o negócio funciona. O GAVE faz esse trabalho de inspeção e reporta o que precisa ser arrumado em determinado lugar para a equipe de solo de manutenção. O GAVE não tem essa parte de manutenção porque não é a função é inspecionar esse voo, por isso que chama Grupo Especial de Inspeção em Voo. A base de operação é no Santos Dumont, no Rio de Janeiro, mas dificilmente a gente vai ver os 8 aviões parados ali, porque eles estão sempre trabalhando pelo Brasil inteiro.
Chegamos de volta aqui no Santos Dumont, missão foi concluída. E o que eles fazem agora com isso? Todos esses dados que foram coletados, que foram inspecionados, o OSIV, que é o operador do sistema, e o piloto, o inspetor, eles vão fazer um relatório. Esse relatório final é avaliado pelo comandante do GEIV e ele vai ver se está tudo dentro da margem ali de segurança de operação. Isso daí vai ser então atestado e aí esse auxílio vai continuar a sua operação normal, no caso o ILS agora. Se for identificado algum problema que precisa de um reparo, que precisa de uma outra parte de manutenção, isso daí vai ser também colocado ali no relatório. Tudo que o DCEA vai determinar também de termos de aproximação, o que vai ser determinado nas cartas, muito desse trabalho do GEIV está envolvido. Então você vê o tamanho da importância que tem essas aeronaves, que tem essa divisão da Força Aérea Brasileira. Sem isso, a gente não teria todos esses sistemas funcionando do jeito que precisam. Bom, é isso. Muita coisa, eu sei que é um assunto técnico, eu tentei resumir ao máximo que pudesse e a próxima vez que você entrar num aplicativo de rastreio e ver um avião dando um monte de volta e ver que é o avião do GEIV, você vai ver até a foto do avião ali, você já sabe o que está acontecendo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece, se inscreve no canal, porque aqui no Aero por Trás da Aviação que você vai ver coisas assim, de perto, como a aviação realmente funciona. Quero agradecer à Força Aérea pela oportunidade mais uma vez. Muitos vídeos a gente já fez com a Força Aérea e é sempre um prazer enorme estar aqui mostrando de perto o trabalho desses militares que são extremamente importantes para as operações aéreas brasileiras. Não se deixa de curtir esse vídeo e deixa um comentário também. Valeu, até o próximo!